Laércio, então, a portaria 427 do Ministério do Trabalho e Emprego é de 2021. Explica para a gente por que esse assunto ganhou destaque nesse momento, em 2023. Vamos lá. Na realidade, é o seguinte, nós temos que esclarecer que a portaria 427 do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Ela foi publicada 7 de outubro de 21. Ela vem no mesmo processo, tá, do que o Ministério do Trabalho colocou sobre a questão de exposição ao benzeno, questão da saúde ocupacional dos frentistas, dos operadores dos postos, desde 2016. Então, nós não podemos olhar a 427 como se tivesse sido um processo iniciado agora em 21. Nós temos que pensar exatamente o seguinte, nós tivemos a portaria 1109, do Ministério do Trabalho, que foi lá de 20 de setembro de 2016. Lá foi estabelecido os prazos para implementação do sistema de medição automática, o sistema eletrônico de medição, para evitar exatamente a exposição ao benzeno por parte dos frentistas, dos operadores, do pessoal que trabalha no posto no dia a dia e não ter essa questão da absorção do benzeno. O que aconteceu? De 2016 até agora, tá, houve todo um prazo para que os postos implementassem o sistema de medição. Nesta portaria, lá em 2016, foi estabelecido 84 meses, ou seja, 7 anos, tá? E o prazo termina agora em setembro de 23. É daí que vem toda essa situação que nós estamos vivendo agora, ou seja, nós estamos à véspera do prazo final para implementação do sistema de medição de estoque. Ok. Nessa portaria existe uma questão referente ao posto possuir viabilidade técnica para a instalação desse sistema de medição de estoque. Você poderia esclarecer para a gente esse ponto? Importante esclarecer o que a portaria quis dizer sobre a questão de ter viabilidade técnica. Primeiro, eu vou só voltar um pouquinho. Lá em 2016, quando foi publicada a portaria 1109, estabeleceu-se que todos os postos construídos novos a partir de 6 meses, e isso deu março de 2017, quando da sua instalação já deveria ter sistema de medição. Então, nós estamos tratando de postos que já estavam em operação em setembro de 2016. E o que o Ministério do Trabalho colocou? Que o posto que deveria ter viabilidade técnica, entendendo como viabilidade técnica, ter boca de visita, ter a infraestrutura para a instalação do sistema de medição. Só que nessa mesma portaria disse, tá, que todos os postos que não tivessem viabilidade técnica para a implementação do sistema deveriam fazê-lo, deveria ter essa viabilidade técnica e a infraestrutura quando da renovação da licença ambiental. O que nós entendemos? Nós temos aí 7 anos decorridos, tá? Praticamente 7 anos, de setembro completará 7 anos, tá? Lá de 2016. Então, ou seja, nesse período, os postos passaram pelo processo de renovação ambiental, de renovação da licença de operação. Consequentemente, todos os postos deveriam ter feito a viabilidade técnica para a implementação do sistema de medição. Agora, sobre o uso da régua para controle do estoque. Alguns revendedores ainda usam a régua para controlar o seu estoque. Esse método ainda é permitido? Ocorre o seguinte, o uso da régua, além da questão exigência do Ministério do Trabalho para a questão de saúde ocupacional, ela nem deveria mais ser usada por uma questão de gestão, de uma gestão meio eficiente, de uma gestão do controle de estoque por parte do revendedor. Mas o que acontece? Por parte do Ministério do Trabalho, a régua, a partir da implementação do sistema de medição de estoque, do sistema eletrônico de medição, só pode ser usado em situações excepcionais, tais como uma situação em que o equipamento quebrou, uma situação onde você vai fazer coleta de nível de água para drenagem do lastro de água do seu tanque, tá? Para situações dessa forma. E, muito importante, tá? Nessas situações de uso de régua, e isso é válido hoje mesmo, tá? Deve ter um EPI específico, tá?
está previsto dentro da própria NR, na portaria, no item 12, na seção 12, quais são os equipamentos de proteção individual que o frentista deve usar. Então, Laércio, de acordo com a sua análise, esclareça para nós como o revendedor deve fazer para controlar de forma eficiente o seu estoque de combustível e, consequentemente, ficar regular perante o Ministério do Trabalho. Bom, nós entendemos que a questão do uso da régua, tá, é uma situação, vamos dizer, até natural de uma administração eficiente e eficaz por parte do revendedor. Uma medição, um controle de estoque usando régua é uma situação já bastante ultrapassada, uma situação onde você tem uma série de erros acumulados desde a própria régua, que só mede de centímetro em centímetro, da tabela de arqueação, que é uma tabela teórica, ela não corresponde àquele tanque que você tem, e uma série de situações. A régua não pega a questão de variação de temperatura, consequentemente variação de volume do combustível. Então, ou seja, ter um sistema de medição automático, um sistema de estoque automático, é uma melhor situação para que você possa controlar realmente o teu estoque. Então, nossa recomendação, independente da questão da legislação, independente da obrigatoriedade estabelecida pelo Ministério do Trabalho, deve-se colocar um sistema de medição para que você tenha controle do teu estoque, que você não perca produto, que você não seja roubado, que você não tenha desvios e que você possa ter maior lucro. Essa é a nossa orientação. O revendedor está com prazo quase vencendo para a instalação do sistema de medição de estoque. Como ele sabe se está preparado para fazer a adequação a essa exigência, Sandra? É muito importante que o revendedor entenda e reconheça o equipamento que ele já deva ter instalado no posto. No estado de São Paulo, a CETESB, através do CONAMA, e a partir de 2000, ela já obrigava os postos a terem instalado nas suas instalações o equipamento de monitoramento de controle ambiental. Então, é muito comum os revendedores se confundirem que esse equipamento de monitoramento já atenda ao equipamento de medição, que é o que determina essa portaria. Alguns equipamentos já hoje, atualmente, já estão através do mesmo módulo, incluindo tanto o monitoramento quanto o de medição. Mas, por conta do nosso licenciamento ter iniciado em 2000, a grande maioria ainda tem essas duas modalidades de equipamentos em modos separados. E quando o revendedor precisa identificar se ele está adequado a essa legislação, o primeiro passo é ele verificar se ele tem os módulos em separados ou somente um módulo. Então, aí ele terá que adquirir o módulo, e que provavelmente ele já tem o de monitoramento, porque ele atendeu a CETESB desde 2000, e agora ele terá que adequar o de medição para o Ministério do Trabalho. Tá? Então, o primeiro passo é ele identificar o que realmente ele tem hoje no posto. Se ele tem um módulo e qual é esse módulo. Se ele tem os dois módulos e já está em atendimento à portaria, né? Ou se realmente ele já adquiriu, às vezes ele já fez uma adequação, uma inovação nas suas instalações e já tem esse módulo completo, onde o mesmo painel já contempla tanto o monitoramento quanto a medição. Então, essa é uma confusão e é importante que ele identifique realmente a situação na sua instalação. Tá? Ok. Após o revendedor identificar em qual situação ele se encontra, quais os procedimentos seguintes ele deve realizar, Sandra? É muito importante que ele identifique, através do seu croquis do teste de estanqueidade, o layout das suas instalações, aonde vai determinar a quantidade de tanques, a quantidade de bombas, quais são as ligações em relação aos seus produtos.
e também tire uma fotografia do seu SAMP de tanque, porque a partir dessas duas informações, ele vai passar para os fabricantes solicitando o orçamento decorrente ao seu layout e também decorrente à sua instalação, porque cada situação individualizada de cada SAMP de tanque poderá resultar aí alguma adequação, alguma adaptação, principalmente para a instalação da sonda desse equipamento de medição. Então, é muito importante que ele tenha já separado esse croquis do teste de estanqueidade e uma fotografia de todos os SAMPs dos tanques. Isso ajudará muito para que ele possa aí, atender e ter o seu orçamento com a mais fidelidade possível, com o menor erro, para não ter surpresa depois na hora da instalação. Ok. E você sabe dizer como será realizada a fiscalização desse sistema? A princípio, a fiscalização será por parte do Ministério do Trabalho, né, decorrente à própria portaria, fazendo, na verdade, uma constatação se nas instalações, os módulos, né, principalmente o de medição, que é o foco do Ministério do Trabalho, estará instalado em perfeito funcionamento. Eu faço aqui um alerta, decorrente à nossa experiência aí, desde 2000 com a CETESB, que os equipamentos de monitoramento intersticial, onde nós temos os sensores nos SAMPs de bombas, filtros e no próprio interstício do tanque, em algumas situações tem ocorrido problemas onde há ou entrada de água no SAMP de bombas, ou o próprio produto vazando, e os sensores apitam. Então, a nossa orientação é para que o revendedor tenha uma rotina de manutenção nesses equipamentos, né? Porque no caso da CETESB, um problema deste no equipamento de monitoramento pode resultar em autuações e a própria CETESB exige que seja realizado um laudo, né, por uma empresa com CREA-RT, comprovando que esse equipamento realmente, através de uma equipe técnica, tenha sido resolvido, né, ou esse problema detectado. E que o mesmo ele tenha, né, os cuidados necessários com o perfeito funcionamento do equipamento de medição. São riscos, né, tanto de autuações e até de inviabilidade de emissão dos documentos. Então, a manutenção é sempre importante aí manter, né, em ordem no seu dia a dia. Essa adequação exige algum treinamento do empregado do posto, Sandra? Essa pergunta é muito importante, porque é muito comum a fiscalização chegar no empreendimento e ter alguma dificuldade em ter algum funcionário que esteja operando corretamente, até para fazer a comprovação, né, do atendimento e do perfeito funcionamento do equipamento. Então, a nossa orientação é para que, ao receber e instalar o equipamento, vocês tenham os manuais, né, referente a todas as suas funções, assistam os vídeos. A maioria dos fabricantes hoje já tem vídeos explicando, né, a operação de cada um desses equipamentos. Então, guardem esses manuais, né, muitos já estão digitalizados, então encontram no próprio site da empresa, mas que todos os funcionários, principalmente ao menos um por turno, tenham recebido esse treinamento para operação e identificação, né, de algum problema nos dois equipamentos, tanto de monitoramento quanto de medição. Inclusive, quando nós falamos em treinamentos e a própria operação do equipamento, a preocupação dessa portaria, ela trata especificamente de proteção do funcionário referente ao benzeno, né? Então, a exposição ao benzeno. Então, ela também determina a obrigatoriedade da realização do treinamento do curso da NR9, né? Para esses funcionários que operam tanto na abastecimento, na descarga, teste de produtos. Então, é obrigatório que eles realizem um curso de um período de 4 horas e que seja renovado a cada 2 anos. E nós, do sindicato, já temos aí, desde o momento da portaria, realizado esses treinamentos com valor especial para o associado, e nós estamos à disposição e orientamos que vocês identifiquem, né, as datas programadas para que vocês mantenham a equipe aí em dia. E
sempre aproveitando aí a oportunidade de bater um papo e qualquer dúvida, entrar em contato conosco nos nossos plantões. Eu agradeço aí a atenção.